E na segunda parte do episódio de hoje, a série Além das Palavras leva a gente para dentro da Casa Publicadora Brasileira, a maior editora adventista do mundo. E nós vamos conhecer algumas das principais produções da editora nas últimas 2 décadas. A partir da década de 1990, a criação de comissões editoriais foi outro fator que ajudou a impulsionar a produção local e a diversificar os temas abordados. Com a implantação, a criação da comissão editorial, nós passamos a ter assim, uma melhora muito grande na qualidade dos materiais, analisando o público-alvo, o gosto do leitor e também dando assim, uma boa equilibrada nas várias áreas, né? Atendendo a área de saúde, leitura para os jovens, leitura para família, leitura teológica, doutrinária e assim por diante. Né? E uma editora do tamanho da Casa Publicadora Brasileira hoje, ela tem comissões bastante específicas. Temos a comissão editorial, que avalia todos os materiais que serão publicados aqui, especialmente os livros, tanto livros que saem no exterior, quanto livros de autores brasileiros que enviam seus originais, seus manuscritos, e nós recebemos muitas propostas, muitos projetos. Nós temos comissão de títulos, comissão de capas e outras comissões mais. Com um maior número de profissionais e um trabalho mais especializado, a obra editorial no Brasil vive novos tempos. Muitas coisas que não eram possíveis, né, na década de 80, 70, 80, se tornaram possíveis nos últimos anos. A liderança da Igreja na América do Sul e também a liderança da Casa Publicadora entenderam que a editora poderia ocupar mais espaço ainda, né, especialmente publicando obras de referência, material mais teológico, para contribuir para a formação e crescimento da liderança da Igreja, da classe mais intelectualizada, mais estudiosa, né? E então, além de haver recursos, houve também assim um interesse, né, uma política voltada para esse fortalecimento estrutural, né, no conhecimento mais aprofundado da mensagem, da interpretação bíblica, né? Então, aí vários projetos da editora nos últimos anos entraram dentro dessa linha, né? O Comentário Bíblico Adventista e a Bíblia de Estudo Andrews estão entre essas obras que foram adaptadas para a língua portuguesa. A lista de grandes projetos também inclui a tradução e editoração da Enciclopédia de Ellen White e do Dicionário Bíblico, materiais que em breve também serão publicados pela editora. Também temos tido uma maior quantidade de livros produzidos nas universidades, né, nos setores de pesquisa, de setores mais científicos da Igreja, que hoje a Casa tem publicado e tem conseguido comercializar razoavelmente bem, né, esse material. E a gente entende que com isso a editora tem dado uma contribuição muito grande para a formação de uma classe, né, mais especializada da Igreja. Seus pastores, os líderes, os membros com nível de universitário, nível universitário e nível de mestrado e doutorado. Outra área que também se fortaleceu foi a de materiais didáticos. Hoje nós estamos numa fase muito interessante do trabalho de editoria. Nós temos uma equipe que dentro da equipe um complementa o outro. Se um precisar passar, editar um outro material, ele consegue pegar o caminho e seguir, porque nós temos uma padronização, tanto no que se diz respeito a texto em si, mas na questão filosófica também. Então, a Igreja Adventista no Brasil hoje é uma igreja não só grande, mas é uma igreja também bastante bem informada. Muita gente de nível universitário, muita gente ligada à pesquisa, ao ensino. E então a casa está em sintonia, né, com esse público da igreja. E tem hoje essa proposta editorial, essas linhas editoriais todas, e por sua vez tem qualificado o seu pessoal. Então, alguns dos nossos editores de livros e de revistas, o pessoal de livros didáticos, né, alguns estão em programas de mestrado, caminhando para programas de doutorado. Então, nós temos acreditado que com editores mais bem qualificados, não só do ponto de vista linguístico, ortográfico, mas também intelectual, ideológico, teológico, nós teremos condição de produzir para a igreja material cada vez mais relevante. E na próxima semana você vai viajar com a gente por esse mundo das letras e conhecer como a área editorial se desenvolveu no país vizinho, a Argentina.
Em algumas regiões da capital paulista, aconteceram encontros de liberdade religiosa. Durante as reuniões abertas ao público, um dos principais assuntos tratados foi a intolerância religiosa e a luta da Igreja Adventista contra esse crime. Foram 4 dias de muita informação e conscientização sobre um tema que nem todo mundo sabe. A senhora sabe o que é liberdade religiosa? Não, não sei. Liberdade religiosa é liberdade para todos, indistintamente da crença da pessoa, até para quem opta pela não crença. O programa de capacitação promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, em parceria com a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB São Paulo, começou na sede da OAB e se espalhou em alguns pontos da capital paulista. A causa da liberdade religiosa, ela vai além da religião, além da crença, além até das profissões. A gente teve aqui advogados, bastante pessoas militando pela causa. Então, eu acho que é uma força-tarefa de todo mundo, de um conjunto inteiro de pessoas. Durante os encontros que reuniu centenas de participantes, assuntos de interesse acadêmico foram abordados. Eu achei legal o fato de que a Igreja Adventista está lutando para nós termos o Enem somente no domingo e não no sábado. Em Taboão da Serra, por exemplo, foi instituída uma lei que garante o abono de faltas aos estudantes sabatistas. A liberdade religiosa hoje, apesar de estar implantada na Constituição, ela precisa estar sendo estimulada dia a dia. Neste auditório, temas como desrespeito à liberdade de expressão, agressões físicas, entre outros crimes, foram a tônica do evento. Nós temos também intolerância religiosa quanto ao uso de indumentárias. As pessoas usam indumentárias diferentes no meio da sociedade e são alvo de gozações e desrespeito e assim por diante. De acordo com a Secretaria dos Direitos Humanos do Governo Federal, os estados do Sudeste concentram 43% das queixas recebidas de todo o país, sendo São Paulo o principal líder do ranking. A gente precisa se preocupar com isso como igreja, para que os nossos irmãos não façam parte dessa intolerância e para auxiliar a sociedade a perceber o perigo que há nessa intolerância. E para denunciar esse tipo de crime, além de recorrer ao líder de liberdade religiosa da sua igreja, você pode ligar para o Disque 100 ou... Você tem, por exemplo, a oportunidade de procurar a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Liberdade Religiosa, que atende pessoas que sofrem intolerância. Você manda um e-mail para liberdade religiosa, tudo junto, @obsp.org.br. E na região central da Bahia, os jovens se uniram para fazer a diferença na vida de famílias de uma comunidade carente. Pedalando de 2 em 2, 26 jovens que formam o projeto Salva Vidas na cidade de Alagoinhas se reuniram para ajudar famílias carentes com alimentos e roupas, aqui na região central da Bahia. O objetivo do projeto é ajudar pessoas, né, que necessita, que precisa de ajuda. Adalice Rocha, há 23 anos, é morador na Aldeia 2, no município de Inhambupe, que fica a 153 quilômetros de Salvador. Com sua esposa e 7 filhos, morava nesta casa. E por serem muito pobres, nunca conseguiram recursos para construir. Como é que diz, de noite não podia ter chuva, eu só dormi olhando para o telhado, pensando que ia cair em cima do meu filho. Quando os jovens do projeto Salva Vidas chegaram ali, perceberam a situação de risco em que a família se encontrava. E então decidiram fazer um pequeno vídeo com imagens do local e divulgar nas redes sociais com o intuito de conseguir doações. E para surpresa e alegria dos jovens, muitas pessoas também ficaram comovidas com a situação da família e começaram a contribuir com dinheiro e materiais para a construção. Os jovens se empenharam ao máximo, sem medir esforços, e colocaram a mão na massa. Em 16 dias de trabalho, toda a casa ficou pronta e a família pôde agora morar em segurança. Estou sossegado com minha família, estou dormindo sossegado, estou dormindo em conforto, estou morando agora numa mansão. Participar de projetos como esse traz grandes benefícios. Quando você tira o foco de você e começa a ajudar o próximo, você se sente realizado, você se sente feliz. É bom esse sentimento. Com o empenho dos jovens e o apoio financeiro de muitas famílias, seu Adelice, ao deitar, não precisará mais se preocupar com as goteiras e o perigo da casa cair, pois agora ele tem uma casa que lhe dá condições para ter uma noite de sono tranquila. E os jovens do projeto Salva Vidas não param por aí, continuarão ajudando pessoas.
Muito bom, né, ver projetos assim. Bom, o número de mulheres no Brasil vem aumentando cada ano e nós estamos ocupando cada vez mais a sociedade. Na região noroeste do Brasil, foi criado um projeto especialmente para esse público. Leila é casada, tem um filho, trabalha como recepcionista e faz parte do número de 105 milhões de mulheres que existem no Brasil. Agora, que o país tem mais mulheres que homens não é novidade. Isso as pessoas já sabem. Porém, segundo pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no final do ano passado, essa diferença aumentou. O país ultrapassou a marca de 6 milhões de mulheres a mais do que homens. Muitas delas ocupam múltiplas funções. Cuidam dos filhos, das atividades domésticas, têm sua carreira profissional, enfim, conquistaram o seu espaço na sociedade. E pensando em desenvolver, cuidar e trabalhar também com o lado espiritual da vida delas, muitas estão sendo motivadas a fazer a diferença no ambiente em que estão inseridas. Aqui na região noroeste do país, a Igreja Adventista possui mais de 156 mil fiéis. E dentro deste público, 54% são mulheres. Pensando nisso, foi criado o projeto Mulher Mais. Elas são essas mulheres mais onde quer que elas estejam, no trabalho, na faculdade, no seu dia a dia, não só na igreja. Elas precisam representar esse Deus. Leila também participou do encontro e explica como alguns pontos do projeto poderão ser aplicados em sua vida. A Mulher Mais, ela é comprometida com a missão. Ela usa de sua influência para levar as pessoas a Cristo. Cristo é amor e, consequentemente, ela é amor. Então, ela cria oportunidade para as pessoas. As mulheres que estiveram no encontro foram motivadas a usar seu campo de influência, seja ele em casa, no ambiente social ou no trabalho, como um campo missionário. E agora o Revista Novo Tempo vai para um rápido intervalo. E na volta, é claro, tem as notícias internacionais. Até já!